Bora. Will, eu queria começar esse quadro aqui. Você citasse assim, 3 jogadores que te fizeram muita raiva no Corinthians e 3 jogadores assim que te deram muita alegria, assim. Os dois extremos para você, as más lembranças e as boas lembranças. Quer que comece no ódio, então? Pode ser? Cara, o cara que mais me fez raiva chama-se Adilson Batista. Jogador. Quando ele fez Jogador, isso que eu ia zagueiro no perguntar. Corinthians. Jogador. Então, Adilson Batista, sim, muito, mas ele não era ruim. Mas ele me fez passar raiva porque por causa dele, a gente não foi na final da Libertadores de 2000. Tá? Porque ele falhou na marcação no gol do Galeano contra o Dida. O Dida não era muito de sair, mas a gente já se acostumava. E ele falhou miseravelmente. Ele tinha acabado de chegar no elenco. A galera tirou o Nenê, que era um bom zagueiro, para poder botar o Adilson Batista, que estava vindo do Cruzeiro, todo baladado. Eu não sei se era Cruzeiro ou era do Grêmio. Todo baladado, tá, sei o quê. E fela. Esse foi um cara. O segundo rapaz é o Wellington Saci. Nossa. Fez um pênalti fatídico. Um pênalti besta contra o Adriano Imperador no Rio, puta chuva, também Libertadores contra o Flamengo. E o Corinthians venceu, mas teve a questão do gol fora, né? O jogo foi 1-0 no Maracanã e 2-1 aqui. O Ronaldo jogou até bem, pesando 900 arrobas. Esse é o segundo. E aí o terceiro cara, o terceiro cara vai surpreender a galera, que sempre me deu muito ódio, é o goleirão Doni. Ódio do Doni. Mas por que vai surpreender? Eu não entendi o surpreender a galera. E tem uns caras que são a favor do goleiro Doni, porque ele fez história na Roma, jogou a Copa do Mundo, foi goleiro da Copa América de 2007. O Doni era um goleiro ruim, cara. Terrível, terrível. Ele era o goleiro, como é que se chama? É o goleiro delay. O cara chutava, aí a bola encobria ele, aí depois ele pulava. Até balancei aqui. Sabe quem é um pouco assim? Eu acho o Donelli. Pra mim ele é um pouco delay nos gols que ele, as falhas que o Donelli toma, ele também. O Donelli é azarado. O Donelli é chama-gol. Ele é chama-gol. Rapaz, eu já queria o Doni é ruim. Fazer uma força grande para acreditar isso do Donelli, mas principalmente nesse começo de temporada, tomou uns gols assim. Deve ser um cara gente boa, boa família, o Donelli, deve ser um cara cristão, bom de família, bom de papo, deve ajudar um monte de ONG, mas não dá pra ser goleiro do Corinthians, titular. Não dá, né? Agora, 3 caras que me fizeram muitas alegrias. Mas é muitos caras, viu, cara? Eu acho que um moleque chafado, né, o Marcelinho Carioca, um abraço pra ele lá em Itaquaquecetuba, né, cuidado, Marcelinho. Então, Marcelinho Carioca, esse sem dúvidas nenhuma, fez passar raiva umas coisinhas, mas o grosso, Marcelinho foi muito foda, cara. Aí o segundo, dá pra colocar aqui, deixa eu ver. O segundo que me fez muitas alegrias, cara. O Peter Cássio, né? O Cássio, não dá pra tirar o Cássio. O Cássio me deu alegrias assim, pô, ele deu a Libertadores pra gente, o Mundial. Né? Não posso falar que não, foi muito feliz nesses anos todos com o grande goleiro Cássio. E o terceiro jogador, cara, que me deu muitas alegrias. Deixa eu ver aqui, cara. Cara, eu gostava muito do Luizão. Luizão, pra mim, foi um dos grandes atacantes do Corinthians. Ele não é tão reconhecido, cara. O Luizão era muito matador. Muito. E ele foi matador em todos os times que ele jogou. Ele nunca ficou abaixo da média. O Luizão, eu acho ele espetacular. E até hoje eu lembro, só pitadinha histórica. A estreia dele foi contra o Gama. O Corinthians estava tomando 2-0 no Campeonato Brasileiro de 99. Ele fez 4 gols. Na estreia do Brasileirão. Tipo assim, foi um puta do cartão de visitas. Assim, e não parou de fazer gol com o Corinthians até 2001, acho que até quando ele jogou com a gente. Luizão, sensacional. Que isso. Excelentes nomes. E seguindo aí nessa escolha de jogadores assim, queria que você citasse para mim 3 jogadores que no Corinthians são subestimados e 3 que são superestimados. Se o pessoal fala assim, rapaz. Subestimados. Qual que você quer que comece? Subestimado ou superestimado? Pode ser o subestimado, vamos. Subestimados, né? Que a galera não valoriza tanto assim, né? Cara, eu acho que é o Marques, quando jogou no Corinthians. A galera esquece que esse cara jogou muito no Corinthians. Ele saiu quase que de graça. Acho que o Marques, ele jogou muita bola. Foi pro Atlético Mineiro e fez história depois. O outro que foi subestimado, eu não sei se esse cara tem tanto mérito assim, que é o Levezinho, o Lee Edson. O Lee Edson acho que tinha que ser muito mais... Eu não vejo ele em muitas listas dos melhores da história do Corinthians. E jogou barbaridade. Velho, o cara não teve base, o cara era da várzea, jogou muito e aquele chassi de grilo, né? O cara é atacante, velho, fazia gol demais, velho. Que era o Lee Edson. E aí um terceiro cara, acho que eu colocaria, deixa eu ver, cara, um cara que acho que a galera talvez não
subestimou um pouco, é que esse cara teve um pouco de problema, cara, é o Souza. O Souza, ele teve uma época boa, mas o pai dele faleceu, ele deu uma de Adriano Imperador, cara, aí ele ficou numa descendente, assim, muito grande, mas ele tinha um potencial muito grande, ele foi pra seleção, cara, em 94, em 95, então ele, talvez, assim, eu tô falando aqui, pode ser que amanhã você me pergunte de novo, eu falo Sim, outros caras. eu acho que o normal, se eu fizer daqui um ano, eu fizer um programa com você, respostas vão ser diferentes, mas Agora, beleza. Superestimados, que eu acho que não é isso tudo, eu acho que é o Alessandro, lateral direito do Corinthians. Cara, acho que eu gostava do Alessandro. Eu acho que o Alessandro não foi tudo isso, ele não entraria no meu ranking de melhor. Certo. Polêmica, eu acho que o Fagner, tecnicamente, foi melhor do que ele. Concordo. Entendeu? Por isso que eu falo que ele foi superestimado. Superestimado. Deixa eu ver um outro aqui também que foi superestimado. Caramba, cara, agora pra lembrar uns caras que a galera. Porque os corintianos é difícil, cara, ter alguém que a gente endeusa que não corresponde, que é muito difícil a gente endeusar alguém. Bate muito no pessoal de forma geral, né? Mas sempre tem uns aí que. Sempre tem, cara. Acho que, por exemplo, o Tupanzinho, a galera exagera, o Tupanzinho ele só jogava no segundo tempo, cara. O Tupanzinho era ruim, cara. O Tupanzinho era bem ruinzinho. Um abraço pro Bem ruinzinho? Tupanzinho. Ele era ruinzinho, eu assistia, o Tupanzinho não jogava Ok. muito. Ele jogou depois no América e tal, mas não era tudo isso. E um outro cara, que talvez foi subestimado. Então, Superestimado, né? superestimado também acho que foi o Fábio Costa, o goleiro. Não achava tudo isso de goleiro, não. Ele era muito mais polêmico e espalhafatoso do que goleiro, tá ligado? Certo. Eu acho o Hugo Souza mais goleiro que o Fábio Costa, por exemplo. É uma boa comparação. Talvez o Fábio Costa não seja tudo o que falam dele de forma geral, mas assim, acho que na passagem dele do Corinthians. Não, ele foi ok. Ok. Ele foi ok. Sim, Ele foi concordo. ok. Foi um goleiro bom. Por exemplo, aquela final de 2002, que ele estava no Santos, foi muito mais demérito dos nossos atacantes, principalmente o Guilherme. O Guilherme é um puta atacante, mas ele perdeu 2, 3 gols ali que ele cabeceou em cima. Aí o Fábio Costa dá aquelas pontes fantásticas, fenomenais. E isso era uma especialidade dele. Então, por isso que eu acho que é subestimado. É a mesma coisa que comparar o Rogério Ceni é o maior goleiro do São Paulo? Não, pra mim é o Zete. Mas assim, estamos falando de Corinthians. Então, pra mim, o Fábio Costa entra nesses superestimados. Ó, o Fiel Dignal aqui trouxe um aí, vamos ver se você concorda com ele. Vamos lembrar de um cara que foi subestimado em 2003, Jorge Wagner. Era muita bola, Wagner saiu e fez falta depois do título. E eu tava nesse jogo, tá? Na final, eu, meu pai e o Thiagão, a gente tava, nossa, mano, quanta marola aquele dia, meu Deus, tabela. Saí com uma fome. O Jorge Wagner jogou muito, que ele jogou muito curto, cara, mas era um bom meia atacante, ou engante, né, como os caras da Argentina falam. Jorge Wagner, ele chegou junto com o Liedson, né? Jorge Wagner jogou muita bola, cara. Depois foi pro São Paulo e tal, mas Jorge Wagner tem razão, cara. Mas ele foi um tempo muito curto, ele não teve muito tempo, né, cara, de ação, né? Mas bom nome lembrado aí, né? Will, agora aqui eu quero que eu vou falar alguns jogadores e você classifica eles. Eu coloco assim como destaque, que o cara assim teve um destaque na passagem dele pelo Corinthians, ou ele foi muito craque jogando no Corinthians, ou ele é uma lenda, ele tá topo de prateleira. Se eu falar um nome aqui, falar uma bobeira muito grande, você fala assim, porra, André, esse cara aí era um pereba, ele não merece essas classificações, a gente deixa de fora, beleza? Então, destaque, craque ou lenda. David. Destaque, boa. Jorge Henrique. Destaque. Kleber, lateral esquerdo lá. Agora vou polemizar, pra mim, craque, ok. Ronaldo goleiro. Lenda. Cássio, 12. Lenda. Ricardinho, a canhotinha mais bonita do futebol dos anos 90. Cara. Craque. Fagner, lateral. Até caiu a live. Agora voltou. Mas por que caiu? Que o nome era Fagner, né? Lógico que ele ia derrubar alguma coisa. Não tinha ouvido Fagner. Fagner, pra mim, é destaque. Ok, Renato Augusto. O Lesionato Augusto, ou Reinaldo Augusto. Ele é craque, cara. Edilson Capetinha. Rapaz, ele tá transitando entre o craque e o lenda, viu? Lenda porque o que ele fez naquela final do Paulistão. E o que ele fez com o Carambô, né? Mas eu vou botar ele como lenda. Boa, bom nome aí. Emerson Sheik. Craque. E Paolo Guerreiro. Eu tenho minhas rusgas, pra mim destaque. Não é lenda nem craque pra mim. Ô, louco. Não. Lá, se eu chegar na rua, a gente vai trocar socos. Que é isso.
Eu, apesar da forma que ele saiu, eu gosto bastante do Guerreiro. Mas aí, ó, por exemplo, se você vai jogar futebol agora lá no fim de jogo, vai jogar bola, tem o David e o Guerreiro, eu pego o David. O David pra mim foi mais jogador que o Guerreiro. Puta, que decisão difícil, hein? O Guerreiro foi o mais importante na história. O Guerreiro fez o gol do Mundial, os 2 gols do Sim, Mundial. Porra, mas ele era muito bom. Ele era bom, não tô Caralho, eu falando acho que ele era ele ruim. muito bom, velho. Mas se botar assim, a carreira do David, por exemplo, foi melhor a carreira do David. O David jogou na Fenerbahçe, o Fenerbahçe. Sim, como carreira, sim. Ele foi maior que o Guerreiro jogou lá no Hertha, no Hamburgo, agora é o eterno Guerreiro, né? Inclusive, assim, Jogou bem no Corinthians depois. Na história geral do futebol, a gente já até conversou isso em live, o David, ele é subestimado no futebol por causa de um gol que ele perdeu aí, mas ele era muito, muito bom jogador. Meme da Rede Globo, cara, aquele é meme da Rede Globo, jogou muito muita bola, da Rede cara. Globo, né? Meme da Rede Globo, porque Thiago Leifert, tá ligado? Os patênis humanos. Porque foi o David, cara, foi um baita ataque. O David hoje tava na seleção brasileira. Não sei se titular, mas tava na seleção. Seria Deus mesmo no futebol praticado atualmente, né? Agora, essa parte é fácil. Agora vamos fazer um versus os outros aí para complicar um pouco. Vamos fazer um mano a mano aí. Hugo Souza versus Felipe. Hugo Souza. Hugo Souza. Chicão versus Fábio Luciano. Pô, filho da mãe você, né? Não é pra ser fácil, não. Fiquei até triste que você respondeu fácil primeiro. Chicão. Chicão. Esse daqui, você já respondeu. Fagner versus Alessandro. É o Fagner. Fábio. Fábio Santos e André Santos. André Santos. André Santos. Alex Meia e Rodrigo Garro. Cara, o Rodrigo Garro ainda tá construindo, né? Ele ainda tá jogando, né? Mas se eu tiver que escolher na pelada, acho que eu ia de Rodrigo Garro. É mais completo que o Alex. Ok. Agora aí. Pra mim seria muito difícil, mas pelo que você já disse aqui, talvez seja uma escolha fácil pra você. Luizão versus Guerreiro. Nossa, de olhos vendados, é Luizão. Agora, essa eu deveria até levar pro final, mas vamos falar agora. Gustavo versus Bozelli. Cara, o Gustavo é mais corintiano, né? O cara tatuou na coxa o amor dele pelo Corinthians. Mas eu acho que eu iria de Bozelli, cara. Bozelli. Inclusive, eu acho injustiçado o Bozelli. Ele merecia um time melhor. É que ele já tava mais velho do Corinthians também, né? Ele tava com um time ruim, exatamente. Aí também é a mesma coisa que o Finazzi, cara. O Finazzi era bom, velho. Ruim, mas bom. Bom é forte, mas ele cumpria bem o seu papel, né? O Finazzi hoje ajudaria muito a gente com esse elenco de hoje em dia. Ele ia compor bem o elenco, cara. Ele é melhor que Hector Hernandes, que o Thales Mágico. Com certeza. Tá ligado? Com certeza. Nossa senhora, meu Deus do céu. Você baixou a vibe da live com o Thales Magno. Não tem ninguém no elenco atual aí que. Porra. Agora, Danilo, famoso Zidanilo versus Ricardinho. Zidanilo. É pornográfico o que o Danilo fez na final contra o Chelsea. Cara, o que ele jogou a Libertadores também foi uma barbaridade. O que esse homem jogou a Libertadores e o Mundial. Uma barbaridade. Será que o Will volta? Voltou. Tá falando que é uma barbaridade o que o Zidanilo jogou. Libertadores e Mundial. Jesus amado. Não, o cara muito nervoso, né? Ele ficou nervoso todos os jogos. E aí eu tenho Renato Augusto versus Jadson. Acho que eu vou de Magic Jadson. Magic Jadson. Dida versus Cássio. Eita, pleura. Nossa, mano. Esse é difícil, cara. Esse é muito difícil. Tecnicamente, eu acho que o Dida era melhor. Concordo. Mas assim, cara, alívio. Putz. É que assim, a carreira do Dida foi melhor. Pô, o cara foi goleiro titular do Milan, velho. O cara rivalizou com o Buffon durante uma década. Não, o Dida aposentou o Raí. Tudo bem, o Cássio deu o Libertadores e o Mundial pra gente, pelo amor de Deus, não é porque eu escolhi um que eu não gosto do outro, mas o Dida acho que é mais completo, talvez, que o Cássio. Ok, eu acho que é uma escolha, pelo menos do meu ponto de vista, a pessoa escolher um ou outro não me desagrada em nada. Se o cara escolher Cássio, pra mim tá ok, e Dida pra mim também tá ok, eu acho muito justa qualquer escolha. E aí temos Yuri Alberto versus Jô. Eu vou de Jô, viu, cara? Ou como diz minha esposa aqui, que ela fica rindo quando eu falo essa desgraça do Jô. Você fica xingando o cara faz gol direto? Eu xingo mesmo, mas o Jô, cara, o menino Jô.
Quando eu era bem pequeno e assistia os jogos acompanhado dos mais velhos, eu sempre assistia o jogo com meu tio e aí tinha os amigos dele, né? E aí, entre a rodinha de amigos deles ali, a frase era, o jogo na primeira passagem era terrível, né? O de 2017 ainda foi muito bem e tal. Melhor. E a frase preferida deles era, cala minha boca, Jô. Tipo, todo lance que ele ficava na cara do gol, cara, cala minha boca, Jô. E aí eu adotei essa frase aí pra minha vida. Toda vez eu passo até pra outros jogadores, cala minha boca, Yuri Alberto, cala minha boca, Jô. O Yuri Alberto ainda tem carreira, pode ser que ele passe o jogo, pode ser que daqui a Sim. 2, 3 anos ele continua, pode ser que seja o Yuri, né? Certo, justo. E aí, agora eu quero montar os 11 da história do Coringão, do seu ponto de vista. A gente vai falando posição por posição, você escolhe um, só que primeiro me fala assim, qual formação você quer? Quer um 4-3-3, um 4-4-2, um 4-4-2 com losango e tal? Fala do jeito que você quiser, eu vou perguntar. É que assim, eu quando jogo videogame, eu gosto de jogar no 3-5-2-B, né, com 2 volantes, 2A, porque eu gosto, mas aqui no Coringão vamos de 4-3-3. 4-3-3, tá. Então vamos começar aí, um goleiro. Goleiro Dida. Dida. Lateral direito. Lateral direito, eu iria com... Deixa eu ver. Pode ser. Vamos meter aí o... Aí os caras falam, meu, você é hipócrita, Alessandro. Eu não quero ter cartão amarelo no jogo. Certo, ok. Alessandro. E aí, vamos pro zagueiro direito ali? Não necessariamente direito, né? Pode falar só dupla de zaga. Né, Gamarra e alguém para fazer dupla com ele? Gamarra e o Chicão. Chicão. Gosto muito do Chicão. Lateral esquerdo? Kleber, ou Traíra. Kleber ou Traíra. Caraca, jogava muito a bola o Kleber, velho. Eu nunca vi um lateral cruzar tão bem. O cara, muita bola. O Luizão fez muito gol por causa dele. E aí, você vai de um volante, 2 meia, 2 volantes, 1 meia, um volante, um segundo. Um volante, um segundo volante e um armador. Um volante e 2 meias, vai. Ok, então na volância aí. O meu volante é mais, né? Mais habilidoso. Não, acho que eu vou pegar um volante que precisa morder, né? O cara vai ter que morder todo mundo. Que eu poderia falar Rincon, Vampeta e tal, mas eu acho que vou botar o Ralf. Ralf, ótimo nome. E aí, os 2 meias? Aí, o moleque chafado, Marcelinho Carioca e o Neto. Neto, boa. É um direito e um na esquerda. Joia. E aí, vamos primeiro, antes do centroavante, seus 2 pontas. Aí, nas pontas, eu iria... Nossa, tem tanto... Mano, a gente teve muito jogador bom ali, né, mano? Você é um filho da mãe fazer os 11. Que eu faço esse exercício dos 23, né? De 11. Uhum. Aí de 11 eu iria, acho que de Carlitos Teves. Boa. No lado direito ali, talvez. E... Colocaria, acho que o Luizão. O Luizão vai virar ponta aqui, dane-se. E quem que você vai de centroavante se você colocou o Luizão de ponta? É o gordo, né? Ronaldo Fenômeno. Fofônimo. Com 150 arrobas. Eu nunca vi alguém jogar aquilo. O cara correu 38 km por hora naquele gol contra o São Paulo. O cara gordo, sem os 2 joelhos, mano. O jogo que o Rogério Ceni correu do jogo. Rogério, nossa maior vítima. Ele tomou mais de 100 gols, se não me engano, do Corinthians, mas beleza. Tomou, tem um vídeo rolando aí no YouTube que é os 100 gols. E se eu não me engano, nesse vídeo aí, um dos primeiros gols que ele tomou foi um olímpico do Marcelinho. Batendo assim, ó. Aquele 3D bonito. Cara, se eu achar, depois eu compartilho com você. Muito bom. Tem um canal no YouTube, não, no Instagram muito bom, que é Gols do Timão, né? Gols do Corinthians, Gols do Corinthians do dia, né? Que é do dia. É tipo, hoje é dia 18, então que dia? Cara, você vê o que o Marcelinho fez de assistência e de gol. Assim que você fala, meu, hoje em dia esse cara tava na Europa muito fácil. Ele ficou até muito tempo no Corinthians, mas enfim. Outros tempos, né? Era mais, digamos assim, mais fácil segurar o jogador aqui. Não tinha tanta essa disparidade econômica, né, para levar e tal, e nem técnica entre Europa e América do Sul. Então acho que e também o Marcelinho ele teve mais concorrentes pesados, né, cara? Tanto que ele não foi em Copa nenhuma, né, cara? Nem cogitado. Ele jogou 2 ou 3 jogos de eliminatória, uns 4 amistosos. Hoje eu assisti inclusive um vídeo dele que é o melhor jogo do Marcelinho na seleção, assim, nem foi um jogo tão espetacular assim. Então foi contra talvez justifique. Cara, ou contra o Equador, né? Um desses dois. O Equador nos Estados Unidos ou contra a Iugoslávia em São Luís. Que ele fez um gol de falta no contrapé do goleiro Kralj. Foi esse que ele fez. Era contra a Iugoslávia? E ele abraçou o Vanderlei Luxemburgo. Que velho. Foi. Acho que ele subiu nas costas do Rivaldo, se não me engano, e foi abraçar o Luxemburgo. Pô, e você vai perguntar do técnico, cara? Desses 11 Não tava na pergunta, mas sinta-se livre. Pô, fechou o Luxemburgo, viu? Pô, fechou o Luxemburgo, muito bom. Os caras vão botar o Tite? Falar, o Tite não joga um 4-3-3. Ah, entendi.
Mas eu gosto bastante do professor. Fiquei triste que ele não deu certo na última passagem aí, porque ele não é mais o Luxemburgo do Velho Testamento, né? Não é. Esse do Luxemburgo do Novo Testamento tá muito chato.